Fala, Fogão! Durcésio Melo, novo presidente eleito do Botafogo e que assume o comando do clube em 1º de janeiro de 2021, concedeu uma entrevista para a TV Max, onde ele abordou alguns tópicos de grande interesse da torcida botafoguense. O Durcésio comentou, por exemplo, sobre a Botafogo SA, sobre a manutenção do Barroca pelo menos até 24 de fevereiro, que é quando se encerra o Campeonato Brasileiro de 2020. Falou também sobre a dúvida em relação à realização do Campeonato Carioca, já que a Globo rompeu o contrato de transmissão e por isso a verba ficou bem reduzida. Falou também sobre uma aproximação com a FERJ, com o Flamengo, enfim, coisas muito relevantes aqui que eu quero comentar para vocês justamente para que todos os torcedores botafoguenses possam ficar por dentro daquilo que vem falando o Durcésio Melo, novo presidente do Botafogo. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Queria te convidar também para assistir ao pré-jogo da partida de hoje contra o São Paulo. A partir de 5h30 da tarde eu vou publicar o vídeo aqui no canal, fazendo uma análise dos pontos fortes e fracos da equipe são paulina e aquilo que o Botafogo precisa fazer para poder pontuar na partida de hoje. É fundamental que o Botafogo pontue na partida de hoje. Se vencer, lindo e maravilhoso, perfeito. Se empatar, já está valendo. Afinal, são 5 derrotas seguidas e faz tempo, portanto, que o Botafogo não sabe o que é pontuar no Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos em frente. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui sobre essa entrevista concedida pelo Durcésio Melo à TV Max é justamente a Botafogo SA. O Durcésio Melo nunca escondeu, durante toda a sua campanha, de que ele é um grande incentivador, um grande apoiador da Botafogo SA. Inclusive, ele revelou em entrevista antes de ser eleito que ele seria um dos investidores do modelo A da SA, aquele modelo que era capitaneado pelo Laércio Paiva. A gente sabe que nesse momento o Botafogo, em tese pelo menos, está no modelo B da SA, onde abriu a possibilidade de fundos estrangeiros investirem no clube, e em relação a isso o Durcésio revelou que existem 2 fundos estrangeiros interessados em adquirir pelo menos 51% da SA. A gente sabe que SA é um assunto que já ficou bem esgotado, bem batido na torcida botafoguense, porque foram muitas promessas ao longo de 2020. Toda hora com uma promessa de data, quando é que ia sair, o que estava acontecendo, e nada saía do papel. Essa é a grande realidade, infelizmente, diga-se de passagem. Afinal de contas, a torcida do Botafogo depositou grande esperança nessa transformação do clube em clube-empresa, justamente para que a gente pudesse ter uma gestão mais profissional, uma coisa pautada mais em resultados, sem uma estrutura amadora por trás. Infelizmente, ao longo de 2020 isso não aconteceu e agora a gente nessa luta aí contra o rebaixamento não sabemos o que vai ser desse futuro projeto, se de fato vai sair do papel, enfim. O Durcésio revelou essa questão de 2 fundos estrangeiros interessados na SA, mas é aquela história, já escutamos esse tipo de coisa anteriormente e no fim das contas nada saiu do papel. Então a torcida do Botafogo está cabreira em relação a isso e logicamente a gente vai aguardar, nada de ficar empolgado com uma notícia dessa, porque anteriormente foram palavras ao vento e agora a gente só acredita vendo. Essa é a grande realidade. Durcésio Melo também comentou sobre a situação do Barroca. Ele disse que a ideia dele é manter o Barroca até o fim do Campeonato Brasileiro, pelo menos até 24 de fevereiro, que é justamente a data em que o campeonato se encerra, que ele conversou com o Honda, ele almoçou com o Honda, onde o jogador falou sobre isso, que ele queria sair do Botafogo justamente porque ele não aguentava mais isso. Toda hora chegava um treinador, ficava algumas partidas, saía, tinha uma troca de treinador. E que o Honda não suportava mais isso. Então o Durcésio Melo garantiu que o Barroca permanece pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, essa é uma notícia positiva. E eu não estou falando isso porque eu acho que o Barroca é um excelente treinador. Na verdade, eu não era a favor da vinda do Barroca. Agora, a partir do momento que escolheu o cara para ser o comandante da equipe, que fica até o fim do Campeonato Brasileiro. Porque você ficar nessa de toda hora trocar treinador é muito ruim. A equipe não consegue se adaptar a um conceito, a uma ideia de jogo, porque cada treinador tem a sua filosofia. Por mais que eu possa ter 2 treinadores que vão jogar pressionando a equipe adversária com uma marcação em linha alta, obviamente são conceitos diferentes. Eu posso fazer uma marcação diferente de um treinador para outro. Então o grupo tem dificuldade de assimilar essas ideias, esses conceitos, porque cada hora é solicitada uma coisa ao elenco. Então é muito importante a manutenção do treinador. Vai com o Barroca agora até o final mesmo, independente de resultado. Essa de ficar, passou 6 jogos, troca de novo, passou mais 3 jogos, troca de novo, seria muito prejudicial para o clube, não tem condição. É o que eu já falei aqui no canal.
Barroca seria minha escolha? Não, não seria. Mas a partir do momento que ele foi definido como novo treinador do Botafogo, eu vou torcer até o fim pelo sucesso dele. Porque afinal de contas, o sucesso do Barroca vai ser o sucesso do Botafogo. A partir do momento que ele é o treinador da equipe. Se ele tá indo bem, o time tá indo bem. Então a minha opinião em relação ao Barroca fica totalmente em segundo plano. Tá? O meu amor pelo Botafogo sempre vai ser maior do que uma opinião contrária que eu tenho em relação ao profissional que está no clube. Eu sempre vou querer queimar a minha língua para que o Botafogo, obviamente, alcance sucesso, alcance os resultados que são tão necessários. O Ducésio Melo também comentou a respeito da realização do Campeonato Carioca, colocando em dúvida se a competição vai realmente acontecer. Afinal de contas, a Globo rescindiu seu contrato de transmissão, é uma verba milionária que os clubes aí vão deixar de arrecadar. O Flamengo esse ano nem fez questão dos 18 milhões lá que tinha a receber, queria receber muito mais, mas o Botafogo precisa dos 18 milhões. E a Globo rompeu o contrato. Então, obviamente, fica aquela dúvida. Vai ter como realizar o Campeonato Carioca? Cá entre nós, essa é uma dúvida bem pertinente. O Ducésio que está buscando uma aproximação com a Ferg, justamente para apaziguar tudo que aconteceu entre Botafogo e Ferg nessa temporada. Ele vai almoçar com o Rubens Lopes para poder conhecer pessoalmente o presidente da Federação do Rio de Janeiro. E ele também está buscando uma aproximação com os rivais cariocas. Já teve um encontro com os presidentes de Fluminense e Vasco e vai buscar também essa aproximação com o Flamengo. Segundo palavras do Ducésio Melo, o Flamengo sem Botafogo, Fluminense e Vasco não é nada. Enfim, o que o Ducésio Melo quer dizer aqui é que um rival precisa do outro. A história de um rival está muito pautada na história do outro. Os confrontos históricos, tudo isso que a gente sabe que aconteceu entre Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense. Então, palavras do Ducésio Melo em relação a isso, ele vai buscar essa aproximação. O Ducésio também comentou a respeito da situação do Ramon Dias, dizendo que quando o Ramon Dias saiu, teve uma reclamação geral, conforme todos nós sabemos. Mas ele revelou que o Ramon Dias tinha um tumor maligno, que não teria, portanto, data para retornar ao trabalho. Então a troca do treinador foi muito necessária e o Barroca, por ser identificado com o clube, foi a escolha que o Botafogo fez. A gente sabe que o Barroca foi escolhido principalmente por conta dessa identificação que ele tem com o Botafogo. O Barroca, inclusive, na sua entrevista de apresentação, deixou bem claro que a relação dele com o Botafogo vai muito além do lado profissional, que ele tem uma relação afetiva com o clube e se sente muito bem trabalhando no Botafogo. Ele, inclusive, não pensou duas vezes na hora de sair do Vitória e fechar com o Botafogo no momento que surgiu esse convite. Em relação à possibilidade de queda para a Série B, o Ducésio Melo comentou que é preciso pensar num plano B caso o Botafogo não consiga garantir a sua permanência na Série A. Afinal de contas, vai ter a queda de arrecadação e você tem que pensar em dinheiro novo para poder montar uma equipe competitiva, já que o orçamento do Botafogo numa eventual Série B seria muito menor do que é na Série A. E isso, logicamente, impactaria a possibilidade de você montar um time competitivo para poder garantir o acesso logo de cara no primeiro ano. Obviamente, a gente não gosta de pensar no Botafogo na Série B, mas nesse momento essa é uma realidade, infelizmente. O Botafogo ocupa a vice-lanterna da competição, tem tempo ainda para se recuperar, mas o tempo está correndo. O tempo está correndo, essa é a grande realidade. A cada rodada que passa e o Botafogo não consegue vencer, a gente vê o número de jogos diminuir e, logicamente, a necessidade de vitória se manter. Então a gente precisa dar uma resposta o quanto antes. Precisa voltar a somar pontos. E de preferência 3 pontos de uma vez só. Não ficar empatando, porque de empate em empate a gente se encaminha realmente para a segunda divisão. Agora o Ducésio Melo garante que já tem projetos em andamento como plano B caso o Botafogo caia para a segunda divisão. Justamente porque a gente tem que repor o dinheiro que a gente perde da TV principalmente. Você passa a arrecadar ali 14, 15 milhões, segundo palavras do próprio Ducésio Melo em relação à TV, quando na Série A esse montante do Botafogo supera os 60 milhões de reais. Então é uma diferença muito considerável que, logicamente, dificultaria a vida do clube para poder montar um time minimamente competitivo, de modo a gente garantir esse acesso o mais rápido possível. Ele que ofereceu uma premiação, o famoso bicho aos jogadores, caso o Botafogo permaneça na Série A, reconhece que é uma situação bem complicada, bem delicada do clube, afinal de contas tem 3 vitórias em 23 jogos, precisa de 8 vitórias em 15. Ele reconhece que é realmente bem complicado, confirmou na entrevista de que ofereceu essa possível premiação para o grupo de jogadores em caso de permanência e parte da torcida concorda, parte da torcida discorda. Eu, sinceramente, penso da seguinte maneira: os salários estão em dia, certo? Mesmo que por vias judiciais, não tem ninguém deixando de receber nesse momento do Botafogo. E não é mais do que obrigação de um atleta contratado do clube se dedicar ao máximo para garantir a permanência do Botafogo na Série A. Não seria necessária uma premiação extra por isso,
Porque não é mais do que obrigação do funcionário do clube, e o jogador de futebol nada mais é do que um contratado de um funcionário do clube. Isso, na minha opinião, não faz sentido. Você querer dar um incentivo financeiro a mais, além do salário que já está sendo pago, para o cara fazer a parte dele, a obrigação dele enquanto funcionário do clube. Essa é a minha opinião. E parte da torcida do Botafogo pensa dessa maneira também. Que os caras com salário em dia, sem ter o que reclamar da parte financeira, não precisariam, não teriam que receber um dinheiro a mais para poder lutar até o final e garantir a permanência do Botafogo na Série A. Tá? O jogador com salário em dia não tem que ficar pensando em ter um dinheiro extra para garantir uma permanência, para correr mais. Eu nem acredito, sendo muito honesto, que isso vai fazer os jogadores correrem mais. O que vai fazer o grupo de jogadores lutar até o fim é você afastar alguns atletas que nitidamente não estão mais com a cabeça no Botafogo, já estão pensando no futuro deles longe do clube, e você deixar ali jogando quem de fato quer brigar até o fim. Esse é um ponto muito mais importante do que você colocar ali uma premiação, um bicho no fim das contas, se os caras conseguirem a permanência na Série A. Tem jogadores nesse grupo do Botafogo que não estão com a cabeça no clube, que já estão pensando no futuro muito longe do Botafogo. E não faz sentido você ter um cara como esse que não está focado na causa, porque nesse momento o Botafogo tem uma causa pela qual lutar, que é garantir a sua vida na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. E esses caras que não têm compromisso com essa causa que o Botafogo tem que abraçar nesse momento, na realidade dos fatos, eles tinham que ser afastados. Não faz sentido, por exemplo, você ter o Cícero ali voltando a ser relacionado. Todo mundo sabe que o Cícero é desagregador, todo mundo sabe. E o cara volta a ser relacionado. Como é que você pode garantir que esses caras vão lutar até o fim para manter o Botafogo na Série A? É por conta de premiação? É por conta de bicho? Então eu, sinceramente, sou contra essa questão de você pagar uma premiação. Os caras estão com o salário em dia, têm obrigação de correr atrás do resultado. Isso é mais do que obrigação de qualquer atleta contratado do Botafogo e que quer lutar até o fim. Esse aqui é o ponto mais importante, na minha opinião. Mas enfim, essas foram as principais declarações do Durcésio Mello nessa entrevista, pontos muito importantes aqui que a torcida botafoguense naturalmente precisa saber, porque o Durcésio vai assumir o clube agora em 1º de janeiro de 2021 e a gente precisa estar por dentro daquilo que pensa, daquilo que está fazendo o futuro presidente do Glorioso. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessas declarações do Durcésio? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pré-jogo por volta de 5h30 da tarde aqui no canal.